Imagine-se em meio a vastos campos verdejantes. Agora, visualize a importância dessas forrageiras, não apenas como simples vegetações, mas como pilares essenciais na sustentação da vida animal. Nesta reportagem, vamos falar da importância do manejo de gramíneas para o ciclo pecuário. Cada região e tipo de solo demanda uma forrageira específica. O produtor rural deve levar em consideração fatores como a resistência a pragas, adaptação ao clima local, valor nutricional e quantidade de rebanho. Juca, nós estamos aqui nesta propriedade com várias espécies de forrageiras. A gente ouve sempre falar do produtor, qual que é a melhor, qual que é mais apropriada e qual que é a importância dessa escolha já no início? Everton, a escolha da forrageira, ele é de supra importância, tá? Se você for pegar aqui, todas são de qualidade, mas só que eu vou precisar de uma que vai adequar nas condições da minha propriedade. Aonde a parte técnica é muito importante nessa parte de indicação, porque quando nós estivermos na propriedade olhando os fatores limitantes que cada propriedade tem, que são o tipo de solo, o tipo de fertilidade do solo, topografia do solo, o grau de drenagem, o manejo também é muito importante, e controle de inseto. O inseto também na área é muito preocupante. Então, quando nós trabalhamos sabendo quais são os fatores limitantes dele, nós vamos ver qual é a variedade que tem no mercado que vai adequar nas condições da propriedade dele. A parte mais crucial dessa fábrica são as folhas, porque são nelas que ocorre a fotossíntese. E para os animais, as folhas são a parte mais nutritiva da planta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arar, gradear o solo, porque eu tenho que quebrar aquela crosta, que aquele solo ficou compactado, tá? Para quê? Para que quando aquela semente ela começar a germinar e ela começar a produzir a plântula, aquela plântula vai se tornar uma planta adulta e com o enraizamento dela indo mais profundo no solo, ele vai aproveitar melhor a umidade do solo na profundidade e também na questão para suas raízes secundárias absorver mais nutrientes. Com isso vai me tornar o quê? Maior produção de massa. As sementes devem estar seguras contra os elementos que podem prejudicar a germinação, como chuva, sol e insetos, como explica Juca. Porque o ideal da profundidade da semente é em torno de 2 centímetros. Se eu passo um rolo compactador, pode ser um rolo compactador de chapa, pode ser um rolo compactador de pneus, pode ser um rolo compactador de madeira, o que eu vou fazer? Principalmente no solo mais arenoso. Na hora que eu passo o rolo, ele vai adensar aquela camada e aquela semente ela vai estar protegida, porque se der uma chuva e o solo está muito fofo, a própria água, quando o solo chupa a água, ele leva a semente mais para baixo. E se ele for abaixo de 2, 3, 4 centímetros, a tendência dela é nem sair. Ela germina e acaba morrendo dentro do próprio solo. Então, por isso é muito importante a incorporação da semente. Depois de 50 dias, desde o plantio, os produtores podem finalmente colher os frutos do trabalho árduo e fazer uso das forragens para alimentar o rebanho. Mas esses 50 dias ele vai depender muito dos fatores climáticos, que é a temperatura, umidade e calor. Eu preciso desses 3 para a planta, a semente germinar e a planta crescer também, tá? Vamos dizer que com 50 dias ele está num tamanho razoável e você quer ver se estou em condições ou não de fazer o primeiro pastejo, você pode fazer o seguinte: você pode simular a bocada do gado e puxa. Se a raiz estiver firme, você já coloca um gado mais leve, uns bezerros mais leves, para que ele possa comer e eu estimular o perfilho.
para ele me dar mais produção de massa. Com as forragens maduras e prontas para o consumo, o pecuarista pode garantir uma dieta equilibrada e nutritiva para os animais. O gado, normalmente, ele não come para cima, ele come do teu prumo para baixo, ele come ponta. Então não adianta eu ter uma variedade que vai me dar 2 metros de altura, um pasto excelente, se o gado não vai comer. Então o manejo ele é muito importante, porque ele vai comer ponta. Então o animal, quando ele come ponta, ele come o quê? Melhor qualidade. Optar por forrageiras adequadas ao tipo de animal e às condições climáticas locais é essencial para o sucesso da criação. Por isso que nós temos N quantidade de forrageiras para adequar em cima dele. Ah, mas você pergunta assim, mas tem vários pânicos, não são iguais? São algumas coisas, produção de forragem, de massa, controle de insetos, alguma coisa, resistência. Mas no final é que ele vai saber manejar. Não é que aquela variedade, para mim, ele vai ser bom para você. Então aquela variedade que a pessoa, o nosso cliente, o pecuarista, ele sabe trabalhar. Em cima daquilo que ele sabe trabalhar, é o melhor capim que ele vai ter lá, o melhor forrageira. O manejo adequado não apenas envolve promover o crescimento de novas folhas, mas também garantir que as folhas mais antigas, as folhas basais, não sejam sombreadas em excesso. Eu tenho que saber a taxa de lotação que eu vou trabalhar, para eu não ter nem excesso, para eu ter um super pastejo, onde eu fico com aquele pasto bem baixo, aonde não me dá aquele índice de área foliar que é que faz a folha rebrotar. E nem também eu colocar poucos animais que eu vou ter excesso, eu vou ter perda, porque a forrageira ele vai sair da sua fase vegetativa e ele vai entrar na sua fase reprodutiva. Quando ela entra na sua fase reprodutiva, ele começa a produzir semente. Então toda a energia dela, ela vai para a semente, onde a planta fica fibrosa, a proteína dela cai, a altura dela influencia, tá? Já na degradação do pasto, tem que tomar muito cuidado também qual variedade que vai se usar em relação à declividade. Se eu tenho uma área com uma declividade maior, eu já entro com uma braquiária, porque o seu sistema radicular é mais fechado. Então ele segura mais a estrutura do solo. Já um pânico não, ele já é touceira. Então dependendo da declividade, ele acaba, dependendo da enxurrada, não segura o solo. Então tomar muito cuidado também na indicação. Sempre procurar uma pessoa técnica para orientar, para ter a menor perda possível. Aqui nós estamos diante de uma espécie de forrageira, né? Essa popularmente conhecida como paredão. Qual que é a principal característica dela e o porquê, para que tipo, né, de manejo ou de animal ela é indicada? Ela tem mais perfilho, tá? O colmo dela, ela é menos talo do que a mombaça, ela é mais verde. E ela tem na sua base um pelinho chamado jossal. Então esse pelinho, ele inibe que a ninfa da cigarrinha suga o caule. Então ela tem uma pequena resistência à cigarrinha por causa desse pelinho chamado jossal, tá? E uma outra coisa também que destacou em relação à mombaça, que os internódios dela são mais próximos. Quando você fala internódios é o quê? E quando sai uma folha da outra. Quando entendi. sai a folha, certo? Certo. Então eles são mais próximos. Então essa proximidade dela faz com que ela tenha 27% a mais de produção de massa comparado com mombaça. E o seu rebrote, a sua germinação é muito boa após o pastejo. Ele é indicado para o solo argiloso porque eu preciso, porque é na argila que está os nutrientes que eu vou oferecer para ele. Nós estamos diante de outra espécie aqui de forrageiras que é MG5. MG5. Quais são as características, Jucá, esse tipo de forragens?
O MG5, ele é o que das braquiárias que mais exige fertilidade. Segundo vem o Marandu, aí depois vem Decumbis, Braúna e MG4, e depois vem o Umidícola e Dictioneura, tá? Que é para solo mais fraco, a Umidícola para área alagada, onde para a água. Só que o MG5, como ele produz mais massa do que as outras braquiárias, ele produz em torno de 30% a mais de massa, você não faz ele feno em pé. Então, quando você fala feno em pé, é o quê? É deixar aqui, ele passa, eu vou fazendo o manejo e depois eu volto nele. Ah, entendi. Eu não consigo, porque quanto mais ele passa, mais fibroso ele fica menos palatável para os animais. Então, o que eu tenho que fazer? Manejo. Eu sabendo manejar a altura de entrada e a altura de saída, hoje o MG5 é um dos melhores capins que tem para engorda. E ele também tem um excelente rebrote. Então ele é uma variedade que você pode pôr animais que ele aguenta. Dentro daquele taxa de lotação, que cada um tem o seu limite de produção de massa por ano. Eu tenho que trabalhar, seja qual for, dentro da sua genética e da sua ciência. Agora você, produtor, pode orgulhar do trabalho realizado e colher os frutos desse investimento.